Bom dia, com fé e um bom café. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você está conosco em mais um cafezinho para a glória de Deus. E a palavra do Senhor para os nossos corações se encontra em Atos capítulo 7, verso 1, que diz assim: Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Porventura são verdadeiras essas acusações contra ti? E o tema do cafezinho de hoje é a declaração de Estevão, parte 1. Então, Estevão responde, e não em sua defesa, mas responde às margens das Escrituras, não para os ensinar, pois eles bem conheciam as Sagradas Escrituras. Ele navega nas Escrituras, começando por Abraão. Morava na Mesopotâmia antes de morar em Harã. O que Estevão diz muda a forma que os religiosos consideravam e interpretavam por anos. Deus apareceu a Abraão antes da terra prometida. O Deus de Israel não está condicionado a um lugar, ele mora com seu povo. O próprio Deus foi de encontro a Abraão e ele lhe fez promessas. Um detalhe importante registrado por Estevão é que Abraão não foi imediatamente a Canaã. Ele morou antes em Harã e não deixou imediatamente seus parentes e seu pai estava com ele. Depois que seu pai morreu, Deus trouxe ele para a terra que Israel habitou. O cumprimento da promessa só avançou quando Abraão saiu de Harã. Deus falou com Abraão, fez promessas a ele que sua descendência herdaria aquela terra. Abraão nem filhos tinha. Deus falou a Abraão que sua descendência seria peregrina por mais de 400 anos em terra estrangeira. Deus fez uma aliança com Abraão através da circuncisão, que se tornou sinal para Israel e seus descendentes. À medida que Abraão caminhava com Deus, ouvindo sua voz e obedecendo suas palavras, ele ia crescendo na fé. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Agora, Estevão expõe a história de José. Os patriarcas, dominados por forte inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito. Mas apesar de tudo, Deus estava com ele. Do verso 9 ao 19, a história de José é contada. Mas gravem essa fala do verso 9. Deus estava com ele. Estevão enfatiza essa parte porque antes não tinha templo. E mesmo assim Deus estava com ele, como também esteve com Abraão. A história de José é uma tipologia da história de Cristo, pois os irmãos tiveram inveja. Os líderes religiosos também tiveram inveja de Jesus. O sonho de José falava sobre governo. E o Messias viria governar a nação de Israel. Sua túnica foi tirada, a de Jesus também foi tirada. José foi vendido como escravo. Jesus foi tratado como escravo quando Judas vendeu a informação onde ele estava por 30 moedas de prata. José governou o Egito e a fome sobreveio sobre todo lugar, e somente no Egito havia comida. José trouxe sua família e salvou de morrer de fome. Jesus veio, governou e estabeleceu seu reino no coração dos seus, pois ele é o pão vivo que desceu do céu, morreu e ressuscitou, nos reconciliando com Deus, enviando sua graça para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estevão enfatiza sobre Moisés, mostrando que a glória de Deus não estava confinada num templo, porque Deus apareceu para Moisés no deserto antes mesmo do próprio Deus lhe dar o modelo do tabernáculo. O povo rejeitou Moisés, porém ele continuava lá, sendo orientado por Deus como libertador do povo. Moisés também é uma representação da figura de Cristo. Instruía o povo em palavras, tinha conhecimento e sabedoria. Jesus veio em carne, instruiu o povo com suas palavras, conhecimento e sabedoria. Libertou o povo da escravidão do pecado e da religiosidade. Estevão nunca falou contra o templo de Deus, mas sim contra a maneira que Israel adorava ao templo e não a Deus. Assim, Estevão ilustra a forma com que o
povo de Israel rejeitou a Moisés e a obra de Deus por meio dele e substituíram por algo construído pelas mãos de homens, registrado no verso 41 ao verso 43. Então o povo fez do templo um ídolo, mas não adorava a Deus. Te aguardo no próximo cafezinho para a glória de Deus.